Boa noite, Gi. Tô limpando meu olho aqui. Deixando as coisas um pouquinho mais organizadas, né? Boa noite. Menos bagunçada. Deixa eu acender essa luzinha que eu não acendi, senão fica meio escuro aqui. Boa noite para quem tá entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Me diga. Vocês estão ouvindo a música? A musiquinha? A Gi falando que assistiu o filme. O Jardim dos Girassóis, né? Quem mais assistiu aqui que me falou? A Kelly, né? Boa noite para quem tá entrando. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos em casa, né? Literalmente estamos em casa. No nosso evangelho. Isso, lindo demais, né? Mamá, conseguiu! Oba! Você e a turma toda. Beijo na Lara, bagunceira. O filme é lindo, é lindo. Ele tem bem esse lado espírita, né? Eu assisto bastante filmes nessa temática. Eu e o Jair, espiritualista, né? Jair tá aqui, ele vai me confirmar isso. A cada 10 filmes, sei lá, 3 ou 4, tem a gente consegue ver bem os ensinamentos da doutrina. Mas a grande maioria tem bastante o lado católico, né, evangélico, mas também pega esse lado de fenômeno, de espiritualidade, né? A Gi tá falando aqui, para quem não é espírita, deve ser complicado entender. Então, aquela partezinha no final, né? Eu não vou falar, eu não vou... Logo no final daquela dualidade, né? É complicado. Mas assim, 90% dá para entender, né? O fato, só vou dar esse spoiler, né? O fato de ele ter ficado preso. Enfim. Mas um filme muito bacana. E assim, né, gente? O que aconteceu com ele... o Jair falando, sim, o que aconteceu com ele é a coisa mais normal que acontece com a maioria das pessoas, né? Quando fazem a passagem. Então é assim, a gente pode dizer, não é natural, né? É normal, infelizmente é normal, mas não é natural, porque o natural seria a gente fazer a passagem e seguir o caminho, né? Mas infelizmente, podemos dizer a grande maioria dos espíritos, né? E a gente vai até falar um bocadinho sobre isso, ficam presos aqui por essas ilusões, né? Mas ó, então, só lembrando de novo, quem não assistiu, assistam Jardim dos Girassóis. Ou no Globoplay, ou no YouTube. Tô tentando lembrar de mais algum que a gente tenha assistido. Não me lembro.
eu preciso, a Kelly me cobrou essa semana, eu preciso pegar uma hora e escrever. Tem os clássicos, né, gente? Do Chico, do Dival, do Nosso Lar, tem esses clássicos. Tem também, acho que é na Netflix, daquele Medium. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Vou tomar fosfosol. Quando eu quero lembrar, eu não lembro. Me ajuda, gente. Aquele... É da Netflix. Aquele Medium maravilhoso de Minas. Não é o Chico. Eu vou lembrar, não. Eu vou anotar, a gente vai... Jair, lição pra nós. A gente vai anotar e na semana que vem a gente fala aqui. Tá? Prometo. Então vamos lá, gente. Já pegaram a água de vocês? A minha tá aqui. E... Lembrando, a água tem que ser individual para cada membro da família, ok? Que mais? Acho que esses são os recadinhos, né? E divirtam-se, né? Vamos nos divertir no Evangelho. Vamos nos entregar para a espiritualidade que está junto de nós aqui, tá bom? Então, vamos começar com a nossa leiturinha do Gotas, com a nossa mensagem. Hoje é... Par. Mensagem de número par. Mandando aviãozinho, gente, mandando aviãozinho pros amigos, pra família, né? Pra todo mundo fazer evangelho. Vocês estão ouvindo a música? Me diz. Número par. Número 42 é a mensagem do dia. Volte-se para dentro de você. Tenha uns minutos reservados diariamente para se comunicar com o Deus que está no seu interior. Ligue-se a Ele, busque-o. Busque-o intensamente nesses momentos. Aquele momentinho que a gente tem que parar todos os dias, sentir o nosso espírito, a gratidão, é Deus na nossa vida. O uso diário da meditação pode trazer grandes mudanças para você. Ajuda-o a solucionar problemas. Quer dizer, esse uso diário da meditação vai te ajudar a solucionar problemas. Isso é fato. Você cresce por dentro. Alcança uma calma nova, diferente. Um indiscutível estado de firmeza interior. Cleo, Enzo? Oi. Agora eu vou relaxar, gente. A Cleo hoje pela primeira vez foi buscar o Enzo no metrô. Eu fiquei aqui, ela foi, né, Cleo? E eu tava aqui, ó, com o coração apertado. Meu Deus do céu. Primeira vez que minha filha dirige sem mim. Deu certo. Gratidão, Senhor. Então, sobre a meditação, né? Um indiscutível estado de firmeza interior. Tomando a estrada rumo ao interior, você irá deparar com Deus e esperá-lo. Então, é muito legal, né? Essa frase aqui, ó, gente. O uso diário da meditação pode trazer grande mudança em você. Aí uma das vantagens, né? Você alcança uma calma nova, diferente. É aquilo que a gente sempre fala.
as provas não vão parar, elas vão continuar chegando na nossa vida, né? Provas de todos os tipos, provas físicas, né? Seja doença, seja a parte financeira, provas mentais, espirituais. Então, quando a gente tem essa certeza da presença de Deus dentro de nós, como ele fala, busque-o. O que acontece? A gente não se desespera, né? A gente consegue passar por essas provas, por esses desafios, de uma forma mais calma, como ele fala, mais serena, sem se desesperar. E a gente saber que Deus está com a gente, isso engloba, mais uma vez e sempre, todo esse ensinamento de Jesus, né? Todo o evangelho dele que a gente traz aqui pra gente através da doutrina espírita, né? Então, quando eu sei que a vida não acaba, quando eu sei que a vida é uma só, que a vida real é a espiritual e não é essa que a gente está vivendo, então eu não me apego, né? Eu não me apego a coisas, eu não me apego tanto aos problemas. Então tudo começa a se tornar mais leve, né? Na nossa vida. Então vamos fazer a nossa prece inicial, iniciando oficialmente o nosso evangelho. Fecha os olhos, sente nesse momento a presença de Deus, a presença de Jesus no nosso lar, nos nossos lares. Deus que é o nosso Pai maior, criou a gente para crescer, para evoluir, para ser feliz, para ajudar. Vamos sentir a presença da espiritualidade, que vai trabalhar no Evangelho com a gente, a presença dos nossos mentores, a presença de espíritos amigos que vêm participar do Evangelho, a presença dos nossos entes queridos e amados que têm a permissão de participar do Evangelho, de nos acompanhar nos ensinamentos, que vão receber também essa luz de Jesus, vão voltar para o plano espiritual mais instruídos, mais felizes, assim como a gente. Vamos sentir essa felicidade no nosso coração, deixando essa luz de Deus invadir o nosso corpo. É essa luz que vai trazer o entendimento e que vai trazer as curas que a gente precisa. Que essa energia possa alcançar aqueles que precisam, sejam nossos parentes, nossos amigos, que precisam de cura. Que essa oração, essas intenções cheguem até eles e que seja feita a vontade do Pai na vida de todos nós. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai higienizar os nossos lares, trazendo alegria, trazendo curas, paz, união. Agradecemos pelos passes, pelos tratamentos que serão realizados e assim damos por iniciado mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja.
Vamos lá. Quem entrou depois? Travou? Travou? Tá normal? Tá normal, gente? Vou continuar, tá? Voltou, tá bom. Se travar de novo, me fala. Eu tiro do Wi-Fi. Normal. Ok. Então vamos lá. Capítulo 78 do nosso Caminho, Verdade e Vida, intitulado Verdades e Fantasias. Tá, se travar me avisa, tá? Verdades e Fantasias. Hoje também aquele tapa na nossa orelha bem dado. Aqui o Emmanuel, ele pegou uma passagem de João, capítulo 8, que Jesus diz assim: mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Vou repetir. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus fala, né? Aí o Emmanuel explica pra gente. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum se observar, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres, maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, né, aqueles que trazem a verdade, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce. Esse buena dicha, gente, é boa ou má sorte, tá? Eu vou voltar. Tentando fugir para a angustiosa situação espiritual que lhe é própria, ele inventou isso, né? A boa sorte ou a má sorte. Impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem, quer dizer, se previnam contra os perigos deste jaez, quer dizer, desse tipo, né? A técnica do elogio, isso é interessante. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurito é a tentação de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, se faz preciso atender à verdade
enquanto é tempo. Pois é, essa frase de Jesus, né? Eu vou ler de novo. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quer dizer, ela mostra muito a realidade do homem, né, aqui na Terra, porque, como a gente fala, a verdade incomoda. A verdade incomoda muito, né? Porque o que acontece? O que ela vai exigir de nós? A transformação, né? A nossa transformação de atitudes, a nossa transformação de pensamentos. E a fantasia não, né? A fantasia, ela, como a gente fala, ela massageia o nosso ego. E aí ela mantém a gente na ilusão. Né? Enquanto eu tô vivendo em fantasias, né? Tô sendo levada, eu vou querer me manter nessa ilusão. E lógico que ainda por conta do nosso orgulho, a gente não aceita muitas verdades, né? E por que a gente não aceita as verdades? Porque elas vão mostrar as nossas fraquezas, elas vão mostrar os nossos defeitos, né? As nossas imperfeições, as nossas vaidades, o desejo da gente querer parecer, né, ser melhor do que os outros. E aquilo de parecer, na verdade, aquilo que a gente não é, né? A grande verdade, da gente querer parecer o que a gente não é. Por isso que a gente fala, dói ouvir a verdade, né? Dói ouvir a verdade. E aí o que a gente prefere, né? O que a gente gosta? A gente gosta dos bajuladores, né? Como a gente fala no nosso dia a dia, né? Dos puxa-sacos, né? A gente gosta da fantasia, né? Como a gente falou, da ilusão da gente achar que a gente é melhor do que os outros. Por isso que, como ele fala, né? Por isso que aquelas pessoas que prometem, que vendem vitória, né? Elas vendem o sucesso, prometem, como ele fala, o sucesso, milagres. Aqueles que ficam inflando a nossa vaidade. Celina, aqui do lado. Inflando a nossa vaidade, as nossas qualidades o tempo todo. Né? Você acha que você é aquela pessoa mais perfeita, você não tem defeito nenhum, ela só fica te elogiando. Né? O que acontece? A gente acaba se apaixonando por essa pessoa, né? Em todos os sentidos, sendo um amigo, né? Ou sendo uma pessoa que quer te conquistar, né? Nessa parte de relacionamento. E aí a gente quer ter esse tipo de pessoa por perto o tempo todo e afasta as outras que são verdadeiras, né? E aí, né, na minha opinião, o que acontece? Por que a gente quer esse tipo de pessoas com a gente? Porque a gente é fraco. Né? A gente se mostra uma pessoa fraca, que fica buscando essa, como se fala, né? Essa massagem pro orgulho, pro ego. E aí, o que é pior, né, de viver dessa forma? É que a gente acaba vivendo nesse caminho, a gente acaba se afastando da busca da nossa reforma íntima, né, que a gente fala que é tão importante,
dia e noite, reforma íntima. A gente foge do nosso autoconhecimento. Meu Deus, como é importante o autoconhecimento na encarnação. A gente foge, né? A gente desvia da gente querer compreender as nossas imperfeições. Puxa vida, né? Eu sou uma pessoa tão egoísta. Eu vou trabalhar isso em mim, mas eu não consigo, né? Eu não consigo porque eu vivo num ambiente, né? Numa ilusão, numa fantasia de que eu sou perfeita, né? Meu orgulho não deixa eu enxergar. Então a gente se afasta disso, né? E aí a gente se afasta, obviamente, da nossa evolução, que é o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra, única, né? E exclusivamente. E a gente sabe que Jesus nunca prometeu facilidades, nunca prometeu milagres. O que ele prometeu? Verdades, né? Verdades. E isso, a Luciana fala aqui, ó, é mais fácil ver os defeitos alheios. A gente não para pra gente se olhar. Perfeito. Então, pela própria frase, né, dele, ele trouxe verdades, né? E a verdade, gente, ela liberta, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sim. Mas o que vai acontecer a gente buscar essa verdade, né? Ela vai te confrontar, ela vai te desmontar. Como é que as pessoas falam? Construir, ela vai te desconstruir, né? Ela vai, como a gente sempre fala, exigir renúncias. Puxa vida, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais viver, né, nessa ilusão que eu vivo há tanto tempo. E aí vão vir os conflitos, né? Isso aqui, eu vou ter que me desmontar, eu vou ter que renunciar. A gente pode até ver aí o exemplo do Paulo, né? Paulo de Tarso, quando resolve sair da fantasia que ele vivia, né? Do orgulho, do ego. E o quanto foi difícil. E aí é isso, esse processo não é fácil. Não é fácil. O que ele precisa? Essencialmente da nossa humildade, né? Esse processo vai exigir da humildade do nosso espírito. O autoconhecimento a gente tem que, nessas reflexões, gente, a gente tem que esquecer do corpo e lembrar do espírito, né? O meu espírito que vem de várias e várias existências, né? O que eu tô trazendo lá de trás? Então eu tenho que ser humilde, meu espírito, trabalhar o meu espírito na humildade. E não é fácil, né? Por isso que as pessoas preferem as fantasias, né? As ilusões do mundo, né? Tá aqui. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas apesar de tudo, para nossa felicidade se faz preciso atender à verdade enquanto é tempo. Então, isso, Jair fala de admitir que já não é fácil, né? E reconhecer a própria imperfeição, né? Puxa, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa preguiçosa. Não, eu vou trabalhar. Não é do dia pra noite, né? Não é do dia pra noite. É o dia a dia, nas atitudes. Mas trabalhar, né? Tá aqui, ó, que eu coloquei, né? O melhor caminho sempre é a verdade, né? É saber
que a gente tá nessa encarnação, gente, para nossa própria transformação, né? Ouvi dizer que só os sábios são humildes. É sabedoria, né? É sabedoria, porque a humildade não é fácil. É isso. Então a gente tá aqui para isso, para trabalhar a nossa transformação própria. Saber que a gente, claro, né? Gente, a gente tem virtudes, sim, claro que a gente tem virtudes. Né? Ainda mais que nós estamos aqui preocupados com conhecimento, né? Com evolução. Mas a gente não pode viver na ilusão de ficar alimentando essas virtudes como? Esperando elogios dos outros, né? Porque é assim que as pessoas fazem, né? As pessoas tem que ficar sendo elogiada, né? Que fiquem puxando o saco, né? Os bajuladores. Senão, e se você der um cutucão, né? Um empurrão, lógico, psicológico nessa pessoa, ela cai, de tão fraca que ela é, né? Então a gente tem que trabalhar a nossa encarnação, gente, construindo um espírito mais forte, um espírito mais evoluído. Isso, Fabiane, essa transformação começa com a reforma íntima diária, isso aí. No dia a dia, nada, é fácil nada. Quem fala que é fácil não tá fazendo, né? É a gente construir esse espírito que tá aqui dentro do nosso corpo, que vai caminhar mais milhares de encarnações, só que para se tornar mais forte, mais evoluído, mas a gente sabendo disso vai ficar mais fácil, né? A gente ter, né, como o Jair falou, ter cada vez menos imperfeições, né? Não deixar para a próxima, né? A gente brinca às vezes, essa eu vou deixar para a próxima porque não vou dar conta. Não, pelo amor de Deus, é agora. Não que você vai zerar, né? De repente você tem uma imperfeição muito, muito acentuada, né? Mas você pode sim melhorar, claro, através do seu esforço. E o Emmanuel, ele fala, né, também, que nem sempre os amigos de verdade são aceitos, né? Aquele amigo, aquela amiga que fala assim, olha, fulano, você está se relacionando com uma pessoa que não é legal, né? Eu vi essa pessoa fazendo isso, né? Não, ela quer viver na ilusão, ela vai afastar essa pessoa que é um amigo de verdade, né? E vai aceitar viver na ilusão, na fantasia do outro. A gente fala até aqui, a gente fala isso bastante, né? Sobre médiums em centro espírita, como eles se perdem, né? Na vaidade, no ego. Ele começa a se tornar um médium diferenciado na casa espírita. E aí o que acontece? Vêm espíritos ligeiros, né? Do mal, como a gente falou aqui, né? Inflando o ego dele, falando, olha, larga a mão de ser bobo, o que você tá fazendo aqui? Ninguém concorda com você, não estão te dando o valor que você merece, cai fora, cai fora. E aí ele começa, né? A brigar com um, brigar com o outro. Quando vai ver, ele já não tá mais trabalhando na casa espírita, ele tá fora, vivendo a vida dele, já começa a perturbação e quando vê, se perdeu, né? Começou a viver na ilusão, né? Na fantasia dos irmãozinhos errados.
Mas, né, voltando para esses, como o Emmanuel fala, né, nem sempre os amigos são aceitos, os amigos de verdade são aceitos, mas são eles que vão falar e vão mostrar as verdades pra gente. Então, vamos ficar atento com as amizades, né, com as pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia, né? Mais ou menos essa frase, né? Para nossa felicidade se faz preciso que essas pessoas, né? Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos, mistificadores, mas para nossa felicidade a gente tem que atender essa verdade. Então, e essa frase de Jesus, né? Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Por isso que muitas pessoas fogem de Jesus. Né? Quantas pessoas a gente quer trazer pra gente, né? Pro evangelho, ou a gente quer falar um pouquinho, né? De espiritualidade. A pessoa foge, né? Porque, gente, Jesus chama cada um de nós para mudanças, para o esforço da transformação. Mas nem todo mundo está pronto ainda. E nem todo mundo quer mudar. Veja bem. Né? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção. Né? Quando a gente quer ajudar uma pessoa, às vezes ela não quer. Claro que a gente tem que tentar. Sim, não pode desistir. Mas quando você começa a perceber que ela não quer, que ela não está pronta, afasta um pouquinho, não vai espanar, né? É assim que fala, né? Afasta um pouquinho e tá tudo certo. Mas é para isso que a gente tá, gente, na encarnação, né? Para fugir das fantasias, para evoluir. Então, para evoluir, a gente tem que fugir das fantasias, né? E aí, pra gente finalizar, pra gente terminar o nosso evangelho, eu coloquei aqui 5 perguntinhas pra gente refletir e pra gente perceber, será que eu tô fazendo? Será que eu não tô fazendo? O que tá faltando? Né? O que não tá faltando? Primeira, o que eu tenho em mim que ainda é ilusão? Onde eu busco aparência ao invés da verdade? Né? No meu dia a dia, onde que eu estou buscando aparência ao invés da verdade? O que eu preciso transformar em mim? Essa, bastante coisa, né? O que eu preciso transformar em mim? Onde que eu posso ser mais humilde? E onde que eu posso ser mais verdadeiro comigo mesmo? Que lembra, é a nossa própria transformação. Então, onde que eu posso ser mais verdadeiro comigo mesmo? Né? Então, é essa transformação de dentro para fora, não ficar procurando nos outros, né? Aquelas pessoas que te bajulam, que puxam o seu saco, né? Seja pessoas encarnadas ou desencarnadas, né? É para refletir. Onde que eu posso escrever? De repente, gente, depois volta o vídeo e escreve, né? Quantas pessoas... A gente até fala de pessoas que atraem, né? Energias ruins, energias... Reinaldinho!
meu guru. A gente atrai energias e a gente fala assim, puxa vida, eu vou lá na cartomante, eu vou lá naquela pessoa que tira espírito, né? Você pode fazer de tudo, gente. Até ir no centro espírita, tomar passe, mas se você não se transformar, as companhias vão continuar com você, né? Vão continuar te perturbando, né? Então, pra gente finalizar, as pessoas que vivem na ilusão do mundo, né? Vivendo nas fantasias da vida numa encarnação todinha, seja no trabalho, né, gente? Seja num casamento, dentro de um casamento ou querendo viver um casamento de princesa, né? Paixões, né? Pessoas que vivem correndo atrás disso, são pessoas que quando desencarnarem, né, quando fizerem a passagem, vão ficar presas aqui na Terra. Nas ilusões, né, nas fantasias delas, vão ficar presas. Podem ter certeza disso, né? Como a gente fala, ninguém desencarna, ninguém faz a passagem e vira santo. Não. Do jeitinho que eu tô hoje, se eu desencarno agora, é como eu vou chegar do outro lado e é como vai ser, né? A Fabi fala assim pra gente, não precisamos ir tão longe. Na própria família vivemos os maiores desafios, nossos e dos nossos. Perfeito. Eu comentei aqui do trabalho né? Família. Começa na família. Perfeito. Então, que a gente possa fazer essas questões diariamente, né? Onde eu posso ser mais humilde? O que eu preciso me transformar? O que eu tenho que deixar embora, né? As ilusões e viver a verdade. Sempre pensando na evolução. Lembrando de que a qualquer momento a gente vai voltar para a verdadeira vida, que é o plano espiritual. Então que a gente chegue lá com as verdades de Jesus, tá? Vamos começar urgente, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final, finalizando o nosso evangelho. Que delícia, por mim ficava aqui falando, gente, até as 3 da manhã. Fácil, né? Num bate-bola. Então vamos fazer a nossa prece. Fecha os olhos, respira fundo, sente a energia, essa vibração maravilhosa dos espíritos, finalizando os trabalhos, as águas que já foram fluidificadas, tratamentos que já foram feitos, passes aplicados. Agradecer aos nossos entes queridos que vieram visitar a gente com tanto amor, com tanto carinho. Que possamos caminhar mais uma semana com esse alimento maravilhoso de Jesus, com Deus dentro de nós, que a gente possa viver as verdades do mundo, não as ilusões. A gente está aqui para se transformar, para praticar a caridade, para se limpar, para limpar todas as imperfeições que a gente tem
E não vai ser pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela arrogância que a gente vai conseguir fazer isso, não. É simplesmente pela humildade, pelo amor ao próximo, trabalhando a reforma íntima, o nosso autoconhecimento, nunca sozinhos, sempre com Jesus à frente e confiando em Deus e aprendendo a ouvir verdades. Finalizamos mais um Evangelho. Gratidão a todos, encarnados e desencarnados. Finalizamos com muito amor. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a vocês, gente. Vocês são demais. É o que eu falo. Se deixar, a gente faz um evangelho de 3 horas aqui, né? Então, é isso, gente. As perguntinhas que eu coloquei nessas, as 5 perguntinhas, dá uma volta ao vídeo, né? E pega a partezinha, escreve e vamos levar pra vida. Gente, gratidão todos vocês, viu? É isso aí, uma semana maravilhosa, abençoada. Queria colocar todos vocês no meu bolso e carregar comigo. Obrigada, gente, amo vocês, viu? Uma semana maravilhosa, abençoada e segunda-feira tamo junto aqui, firmes e fortes. Um beijo, gente, beijo no coração. Fiquem com Deus.